pertinente, Paulo. Miguel Daoud, muito bom dia para você, prazer conversar contigo todas as quartas-feiras. Bom dia, Felipe. Daoud, a despeito de toda essa análise que você muito bem fez e também de toda a análise que tem sido feita por parte do mercado, da necessidade de ajustes fiscais, da necessidade de um compromisso com o arcabouço, a gente tem visto os números econômicos bastante aquecidos. E isso sendo muito comemorado por parte do governo, até mesmo ressuscitando ou reafirmando aquela velha frase que a gente ouviu alguns tempos atrás, o Lula dá sorte, né? O Lula voltou, a economia está crescendo, o desemprego está melhorando. Eu queria entender um pouco da sua visão justamente sobre essa divergência de percepções. O mercado com uma percepção bem mais cautelosa e bem mais pessimista sob algumas óticas, e o governo reafirmando comemorações, né? Queria entender um pouco sobre se essa miopia entre percepções pode trazer ainda mais problemas, ou como que isso pode trazer mais problemas para o nosso cenário econômico, principalmente diante de uma política fiscal expansionista. Boa tarde, Felipe. Muito bem. O governo Lula, não é que ele dá sorte, ele é um governo, né? Eu sempre disse que o Lula é um animal político, que ele tem uma sensibilidade muito grande em relação ao sentimento da população, para que algumas pessoas entendam, né, o posicionamento do Lula. O Lula não faz isso ao bel prazer da sua cabeça, que ele vai, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O Lula trabalha muito com pesquisas, né, qualitativas, né, do seu governo. São pesquisas que o governo faz para saber o que a população pensa e o que a população quer, né? Isso é uma estratégia que você pode usar na política, você pode usar numa campanha eleitoral, que você quer saber o que a população gostaria de ouvir de você sobre uma determinada coisa, e você vai lá e faz, né? E o presidente Lula, ele usa essas pesquisas para ter o seu posicionamento. Então, essas pesquisas mostram o seguinte, olha, a população precisa de dinheiro. Então, como é que nós vamos destravar o dinheiro para a população? Vamos aumentar os benefícios sociais, vamos aumentar crédito, e ele vai nesta linha. E, ao mesmo tempo, ele tem um ministro que coloca o Haddad sempre, ainda há pouco ele deu uma entrevista em que ele coloca argumentos, né, de que ele, não, eu estou aqui, mas não é bem assim e tal. Mas, no fundo, Felipe, tem coisas que você não vai controlar. Por exemplo, a trajetória da dívida, né? A trajetória da dívida é uma preocupação muito grande. Quando você vê essa PLO, né, que foi aí, que está sendo discutida, quase 50% do que vai ser arrecadado vai para a rolagem da dívida, né? Vai para a rolagem da dívida. De juros, até agora, nós já pagamos 1 trilhão. Quanto nós vamos pagar de juros, né? O outro aspecto é o que sobra para o governo investir. Esse investimento que aparece hoje no PIB são investimentos do setor privado por espaços que o governo deu em decorrência de legislação que está adaptando certos projetos, né? Que eles veem oportunidade nisso. Então, só que isso traz uma preocupação. E a preocupação está onde? No mercado financeiro, né? Que é o mercado financeiro que negocia contratos futuros. E eles embutem nesses contratos esses riscos. Então, se a taxa de juros não tem espaço para cair, é em função exatamente dessas preocupações. Porque o governo ele não está sendo muito transparente. E o presidente Lula ele não está preocupado com projetos consistentes para o Brasil, né? Ele põe lá o Haddad para falar, vamos fazer assim, assim, mas ele está preocupado com a manutenção do poder. E você não mantém o poder se você não der dinheiro, né, para a população, ou por crédito, ou por benefício, ou por oportunidades. Então, essa é exatamente a grande preocupação que o mercado tem, e não está errado. Agora, o que falta mais é um debate mais inteligente em relação a isso por parte do Legislativo. O Legislativo
ele tem lá, se você conversar com o deputado, você vê que o deputado tem interesse das coisas, mas não existe projetos que possam levá-los a convencê-los de que determinadas posições são corretas. Então, nós temos a miopia, Felipe, ela está exatamente na falta de um debate inteligente e de alto nível para discutir questões importantes, porque o nível intelectual e o nível do Congresso, eu não diria, não sei se a palavra correta é intelectual, mas o nível de percepção, né, e de cognição do Congresso, ela não está à altura dessas discussões. Aí o presidente nada de braçada, né? É o que ele está fazendo, como sempre fez, não que ele dá sorte, né? Não há uma miopia. O que há é exatamente a falta de um debate adequado pelas causas que o presidente coloca. Mas nós vamos continuar insistindo nesse debate, viu, Felipe? Eu acho que, né, a grande oportunidade aqui na BNC News de nós discutirmos isso, colocarmos isso com respeito, dentro de princípios democráticos, mas o Congresso tem que acordar, né? Porque o presidente Lula, eu diria, ele, se não tiver um nível de discussão adequados aos seus desejos de poder, dificilmente vai ser vencido isso. Felipe. Daudi, vou entrar aqui na conversa e já quero trazer o Bruno Musa também para